Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. A arroba do boi gordo fica abaixo dos R$ 260 pela primeira vez em 2 meses no indicador CPEA. Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes quer alíquota única para importados e nacionais e pede revisão de regras do Convênio 100. Em Mato Grosso, irregularidade das chuvas deixa produtores apreensivos com o potencial produtivo da safra de soja. E mais, após o surto de peste suína africana, a agência oficial da China afirma que o rebanho de suínos do país está em 90% dos níveis normais. Você vai ver tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Está prevista para hoje uma nova reunião do grupo de trabalho que discute o Convênio 100, aquele que trata da isenção e redução de ICMS sobre produtos e insumos agropecuários. O encontro online deve debater questões técnicas sobre o benefício fiscal, que tem validade até março de 2021. O Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes quer que o Convênio 100 seja revisado e busca apoio dos secretários de Fazenda dos estados para que os importados e os nacionais tenham a mesma alíquota. Vamos aos detalhes com o Bernardo Silva, que é diretor executivo do Simprifert. Boa tarde, Bernardo. Seja muito bem-vindo, porque o Simprifert defende mudança no benefício fiscal para fertilizantes. Boa tarde. Bom, acreditamos que a indústria nacional de fertilizantes ela tem uma plena capacidade para começar a atender de forma mais próxima ao agricultor brasileiro e tentar reverter, né, um histórico de aumento de importação que gerou a dependência brasileira de fertilizantes na ordem de 90%. Então, entendemos que o Convênio 100 foi o ponto de partida para isso, quando lá em 1996, o ano anterior à implementação do convênio, o Brasil ainda era um produtor nacional que atendia mais do que as importações. E a partir de 97, com a implementação do Convênio 100, as importações passaram a ter maior predominância, maior competitividade e construiu, né, a atual situação brasileira, onde importamos basicamente 90% do que é consumido no Brasil de fertilizantes. A proposta de vocês é taxar esse fertilizante que é importado. Você disse que 90% do que é usado no Brasil hoje é fertilizante que vem de fora. E vocês defendem que haja, então, a taxação desse fertilizante? O que nós defendemos é a isonomia, né, um tratamento isonômico, tributário, entre nacional e importado. O Brasil é o único país do mundo que subsidia a importação de fertilizantes. O Brasil hoje é o maior importador mundial de fertilizantes e não é à toa que a situação chegou a esse ponto. Então, o que defendemos é que haja um campo de jogo nivelado entre o produto nacional e importado, que haja essa alíquota isonômica, como a gente chama, equiparando, em termos de ICMS, o que é pago para o nacional, assim como importado. Isso na prática significa o quê, Bernardo? O produtor que nos assiste, o telespectador, quer saber como é a regra hoje e o que vocês estão propondo, porque eu sei que, inclusive, você me contou que estão tendo conversa com o secretário de Fazenda, sugerindo essas alterações. Na prática, isso significa aumentar a alíquota para o fertilizante importado e reduzir a alíquota de fertilizante nacional. E a gente está falando de uma alíquota de quanto? Qual é a proposta? A proposta é a gente chegar numa alíquota de 4% interno e interestadual para fertilizantes nacionais e importados. Hoje, no país, em função do Convênio 100, a alíquota interna para a maioria dos estados, há algumas exceções, como Sergipe e Bahia, São Paulo, a partir de janeiro, mas, em sua grande maioria, há uma isenção de tributação de ICMS interno e as alíquotas interestaduais variam entre 4,9% e 8,4%. Acontece que, por uma determinação, né, uma norma da OMC, as importações pagam
o mesmo ICMS da alíquota do Estado, da alíquota interna do Estado importador. Então, por exemplo, né, se um produtor agrícola do Mato Grosso importa o seu fertilizante da China, ele paga ICMS para esse produto importado na mesma proporção que é implementada a alíquota interna. Então, como grande parte das alíquotas internas para fertilizantes é zerada, esse produto entra com ICMS zero, enquanto que, vamos supor, um produtor nacional de fertilizantes lá em Minas Gerais fabrica o fertilizantes e manda esse fertilizante para Mato Grosso, pagando essa alíquota interestadual de 4,9%, 8,4%, dependendo do destino e o tipo de produto. Bernardo, e qual é o benefício dessa estratégia que você apresenta? Eu gostaria de saber, porque me parece que no efeito de curto prazo é um aumento de custo de produção para o setor produtivo, que é um grande importador de fertilizantes, certo? Qual é a vantagem, qual é o benefício dessa mudança proposta? A nossa proposta, ela foi construída pensando como criar uma condição onde todos consigam sair ganhando, né? Então, seja o Estado arrecadando mais, equilibrando as suas contas, seja o produtor nacional de fertilizantes conseguindo investir mais no país, produzir mais no país, gerando renda, emprego nacionalmente, quanto o agricultor, né? Um estudo que nós fizemos indica que, para algumas das principais commodities, o aumento no custo total do agricultor variaria entre 0,50% e 0,70%, não chegaria a 1%. E aí, com as melhorias das eficiências de mercado, haveria uma compensação desse pequeno ajuste no custo do produtor, né, tendo algumas externalidades positivas de se buscar um fornecedor interno, né, seja, por exemplo, a previsibilidade de entrega. Vimos durante a pandemia a China, que é um grande fornecedor de fertilizantes no Brasil, privilegiando o fornecimento interno versus a exportação. Países como Rússia, outros países do norte da África e do Oriente Médio, que são altamente voláteis, poderiam, né, em algum momento, ter aí uma quebra de fornecimento, e também reduz aí os riscos da volatilidade cambial, né? Então, o produto importado, ele sempre tem a cotação em dólar né, e por aí vai. Então, os benefícios são mais amplos do que apenas um ou outro. Muito bem. Bernardo, para encerrar, quero só saber se você já recebeu a sinalização positiva de alguns secretários de Estado com os quais você tem conversado nessa proposta que o Simprefert faz para revisar o convênio 100 e fazer, então, essa mudança, tornando uma alíquota única para fertilizante importado, para fertilizante nacional. Alguns já sinalizaram que concordam e que vão levar essa argumentação também para as reuniões? Temos conversado bastante com a grande maioria dos estados onde nós produzimos, né? E todos eles têm eles entendem a proposta, entendem a necessidade, acham que tecnicamente é possível, e estamos buscando soluções para viabilizar isso. Agora, existem outros estados que estão liderando de fato, seja Sergipe, por exemplo, que tem uma exploração do gás natural lá como prioridade e tem grande produção de fertilizantes nitrogenados ou potássicos, e outros estados como São Paulo e Goiás também, que além de ser um grande produtor agrícola, é também um grande produtor de fertilizantes. Tá certo. Bernardo, muito obrigada a você pelos esclarecimentos, pela presença ao vivo. Desejo uma boa tarde e volte sempre. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde. Obrigada a você também. Os rebanhos de suínos da China, que foram afetados pela peste suína africana nos últimos 2 anos, tiveram recuperação de mais de 90% dos níveis normais até o fim de novembro. A informação foi confirmada pela agência oficial de notícias chinesa, Xinhua. Citando o Ministério da Agricultura chinês, a agência afirmou que a capacidade de produção deve se recuperar totalmente até o primeiro semestre do próximo ano.
Para repercutir esta e outras informações, o Mercado e Companhia dá continuidade hoje à série de entrevistas com os líderes do agro para destacar os cenários e as perspectivas para o setor em 2021. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Santin, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os nossos espectadores do nosso querido Canal Rural. Obrigada pela companhia, Santin. Nós acabamos de mostrar que a agência de notícias chinesa informou que a capacidade de produção de suínos na China deve se recuperar totalmente até o primeiro semestre de 2021. Como o Brasil vai ser impactado por essa recomposição de rebanho por lá? Isso era algo que era esperado, que a China buscasse recompor seus rebanhos e, mais que isso, que fosse migrar para um sistema de melhor tecnificação e de mais produtividade. Nós precisamos lembrar ao nosso produtor, para que ele fique tranquilo nesse ano, que não o próprio USDA, a própria FAO, a própria Rabobank prevêem a China produzindo 42 milhões de toneladas nesse ano de 2021. Ou seja, muito menos das 54 milhões que eles sempre produziram. E o fato de repor o rebanho é o rebanho de matrizes, cara. Ou seja, se eles estão falando que até a metade do ano eles vão estar com o rebanho pretensamente recomposto, depois disso leva pelo menos 1 ano e meio ou mais para que isso volte a ser produto na prateleira. Dessa forma, a gente vê que ainda há sustentabilidade no mercado da China para exportações consistentes, pelo menos todo o ano de 2021 e todo o ano de 2022. Sem falar que nós temos, além da China, a Coreia do Sul, o Japão, o Laos, o Camboja, a Singapura, que também aumentaram suas importações, que também sofreram os efeitos da peste suína africana e que continuarão a sofrer nesses próximos anos. Muito bem, eu estou aqui tomando nota enquanto você fala, por isso que às vezes eu fico com o celular na mão, Santin, para eu não perder nada do que você está nos dizendo. Primeiro que você colocou então que era esperada essa recomposição de rebanhos. Segundo que você disse que uma coisa é a recomposição de rebanho, outra coisa é o produto na prateleira, e aí você mencionou que deve demorar 1 ano e meio para o produto chegar na prateleira, e mesmo diante dessa recomposição, você afirmou que há sustentabilidade para exportações consistentes do Brasil em 2021. Vamos afunilar um pouquinho mais essa análise e eu gostaria de entender o que são exportações consistentes em 2021, qual é o volume que nós estamos projetando para o próximo ciclo para suínos, por exemplo, porque eu vi muito produtor investindo, aumentando a sua capacidade de produção, e aí dá um medo de ter aquela tempestade perfeita, quando a oferta interna aumentar, a China passar a demandar menos. Avalie para a gente esse cenário, por favor. Bem, o que a gente coloca é o seguinte, o Brasil está prevendo, e a gente sabe que o crescimento do Brasil para o ano que vem deve ser entre 1,5% e 3,5%, com base nas matrizes que já estão alojadas. Nós vamos ter um crescimento previsto pelo próprio USDA e pela BPA de 10% das exportações, quando os nossos concorrentes principais, a Europa deve cair 3% das exportações, os Estados Unidos ficar estável e o Canadá ficar estável em 0,3%. Mas mais que isso, para o nosso produtor entender, a China produzia e consumia 54 milhões de toneladas. Só que agora, para chegar, digamos, em 2023, 2024, quando chegar lá, ela não vai mais precisar 54. Ela vai continuar a crescer, vai continuar a colocar pessoas na zona de consumo e provavelmente ela vai precisar de 56, 57 milhões de toneladas. Mas mais que isso, o Conselho de Estado da China tomou uma decisão, a decisão plurianual deles lá, é de que na carne suína eles serão autossuficientes em 95%. Se tomarmos como base esses 56, 57 milhões de toneladas, nós vamos ver que 95% disso é algo em torno de 2 milhões e 800, 3 milhões de toneladas. Antes da pandemia, lá em 2018, a China importava 1,5 milhão, ou seja, ela vai mesmo chegando a voltar à sua produção em níveis normais, ela diz que vai continuar a importar o dobro do que ela importava antes de que teve a peste suína africana. Então a gente vê um ambiente consistente por essas razões. Mas mais que isso, a BPA não está parada aguardando a China. Ela tem vários países, como falei, todos os países da Ásia são países que estão aumentando as importações e devemos abrir para o ano que vem. O Ministério da Agricultura tem trabalhado muito fortemente para a abertura do mercado do Canadá. E temos esperança também que talvez para o ano que vem ou depois nós tenhamos logo a abertura do mercado europeu e do mercado do México, que também vão mostrar que a gente tem caminho de crescimento sustentável, como falei anteriormente.
Super relevante isso que você está nos dizendo aqui, porque mesmo então com a recomposição do rebanho, a ABPA acredita que a China vai continuar demandando fortemente proteína animal, a exemplo dos suínos que nós estamos falando aqui, e isso significa a China comprar pelo menos o dobro do que ela comprava antes dos problemas de PSA. Você acrescentou que a abertura de novos mercados, somado ao apetite que ainda virá da China, deve garantir o patamar que a gente está vendo hoje de preço pago ao suíno aqui no Brasil, porque a gente viu ao longo de 2020 um momento positivo para os criadores. A visão da ABPA é esta ou não? É bom todo mundo apertar o cinto e se preparar, porque a China recompondo o rebanho, a gente vai ter um aperto de cintos aqui internamente. Bom, duas são os pontos que têm que ser colocados aí. 2 pontos têm que ser colocados, ou seja, a gente vai vender volume, talvez não no mesmo preço que agora. E também o produtor tem que lembrar que o custo dos grãos está mais caro. Então não pode simplesmente sair crescendo a sua produção sem fazer conta do custo de produção. A gente sabe que esses efeitos de ajustes de volumes, eles acabam impactando em preço. Mas, volto a dizer, não é nada que vai fazer aquilo que a gente diz assim, agora parou, que nem aconteceu com o tempo em que fechou a Rússia. Nós estamos vivenciando outros momentos. Um momento em que não só a China precisa, ela vai continuar a precisar de carne nos próximos anos, e não é só a BPA que fala isso. É o USDA dos Estados Unidos e é também o Rabobank e outras consultorias internacionais. Além disso, terão mercados novos para abrir. A gente espera concretizar o mercado da Índia, espera abrir o mercado do Canadá esse ano de 2021 e espera também que a Europa logo a gente consiga acessar em 2021 ou 2022. Então a gente tem um cenário positivo, um cenário que não pode ser de euforia, não é uma coisa para sair correndo e fazer, mas é um cenário que dá sustentabilidade. Com um olho, sim, no preço do grão aqui. Isso é muito importante, que a gente tenha olhar para quanto é o custo de produção e tenha equilíbrio nessas duas pontas da oferta e da demanda. Muito bem, eu quero entrar com você nessa discussão de grãos, mas a seguir ainda quero fazer 2 perguntas para você em relação ao ritmo de recomposição de rebanhos e a dependência que temos, né, de exportações aquecidas para a sustentação de preços aos criadores no mercado doméstico. Você disse que haverá um ajuste de preço, mas não um ajuste de volume. E aí eu fiquei em dúvida, por que isso aconteceria? Explica para a gente, porque à medida que há uma demanda maior, o preço tende a aumentar, não? Sim, mas é que a força da demanda em 2020 foi muito agressiva. Tanto que você tem um aumento de volume de quase 40% das exportações e a receita cambial subiu 52%. O preço subiu mais do que o volume. A tendência é que isso andasse meio casado, ou seja, é só um reequilíbrio. Não é uma coisa que vai prejudicar e vai deixar a atividade não lucrativa, porque são pequenos ajustes, porque quando você começa a ter uma recomposição de oferta na China, que é o principal importador, você diminui aquela força de compra da China. Mas, ao final, vai acabar comprando volumes que são muito importantes e que não vão prejudicar a indústria nacional. Eu vejo que o Brasil tem, sim, sustentabilidade para esse negócio por bastante tempo. Muito bem. Você mencionou várias vezes, Santinho, isso me chamou a atenção, a sua expectativa de abertura de novos mercados. Você falou de Canadá, você falou da concretização dos negócios com a Índia, falou de Europa. Isso significa qual é o volume que nós estamos falando, caso essas expectativas se concretizem ainda em 2021? Que incremento ela geraria no nosso potencial de exportação? A ABPA não trabalha com volumes porque são expectativas, como você bem colocou. A gente não sabe quanto vai precisar, mas o Canadá é hoje o 3º maior exportador e um grande importador de frango, de suíno. No caso do México, também, ele é um grande importador de carne suína dos Estados Unidos e pode comprar do Brasil também. A Europa, a gente está esperando a concretização do acordo do Mercosul, e aí sim já tem um volume, são 25 mil toneladas de carne suína que, se for concretizado o acordo e o sistema de split system de ractopamina do Brasil reconhecido pela Europa, nós vamos poder exportar até 25 mil toneladas para a Europa sem uma tarifa exagerada. E depois daí poderemos aumentar extra cota. Então, a gente não quer falar em volume, mas quer falar em alternativas. É importante também que o nosso produtor saiba que esse ano a China cresceu. Ela foi o grande comprador, comprou 45% das carnes do mundo. Ela comprou 63% das vendas da Europa, 45% do Brasil, 44% do Canadá e 36% dos Estados Unidos. Ou seja, a China comprou tudo.
Mas além da China, outros mercados cresceram. Singapura cresceu 200%, Vietnã, cento e tantos por cento, Japão e Coreia, 50%. Ou seja, há outras alternativas que não só a China. Por isso que a gente tem dito que vai ser um mercado positivo para o ano que vem. Muito bem, agora para a gente encerrar, eu sei que o pessoal do frango deve estar esperando que eu te pergunte quais são as suas expectativas. Vou então pedir para a gente juntar nessa única questão, Santin, que é o seguinte: muitas vezes aqui você mencionou que o produtor tem que ter expectativa em relação a esses novos mercados, mas tem que olhar para o custo. Grãos bateram recordes de alta em 2020, a ABPA pediu a retirada da TEC, o governo atendeu para facilitar a importação. A ABPA também pediu a retirada de impostos para estimular a maior entrada de produtos como os grãos a preço mais baixo. Já temos uma resposta para essa demanda e o que mais vocês estão prevendo fazer para ajudar o criador na composição de custos mais baixos em 2021? Bem, a gente solicitou à ministra Tereza Cristina, que está junto com o Ministério da Economia, estudando e analisando a possibilidade de retirada temporária do PIS/COFINS sobre importação de milho de outros destinos. Também a retirada temporária do adicional de renovação do frete da Marinha Mercante, que seriam dois custos que incidem diretamente. Além disso, a gente pediu para ter informações das vendas antecipadas, porque você lembra, falavam que ia exportar um monte esse ano, já estava tudo vendido, e se eu olhar o que foi exportado até agora, foram quase 6 milhões de toneladas a menos do que foi exportado no ano anterior. Ou seja, houve especulação e o milho existe e está aí para todo mundo. A gente tem pedido que tenham instrumentos. E, além disso, acabamos hoje de manhã, junto com o ministro Turra e a Embrapa, de fazer um seminário para tratar de cereais de inverno, para incentivo de cereais substitutivos do milho. Quando exporta muito milho, você possa usar o triticale, possa usar um trigo destinado à ração animal, possa atinar a cevada e outros cereais que possam colaborar na construção de uma ração com o mesmo nível de produção que a outra. Muito bem, Santinho, eu preciso só te fazer uma última pergunta. Tempo de TV é curto e dinâmico. Registro de exportação, é isso que vocês pediram para o governo. Eu lembro, em 2020 já tivemos essa conversa aqui. Há uma posição para que hajam esses dados públicos de quanto já foi vendido antecipadamente? Não, a gente está conversando com a ministra e não é um registro, é simplesmente a informação. Não precisa registrar para exportar, não. É simplesmente avisar que já vendia antecipadamente. A ministra está analisando essa hipótese de construir um instrumento como tem nos Estados Unidos, para que os produtores de carne possam se antecipar na compra. Se eles estão vendo que está exportando muito, eles vão se antecipar e isso vai trazer mais estabilidade para a produção de carne e também para o produtor de milho, que merece receber o valor adequado. Muito obrigada, Ricardo Santin, pela presença aqui no Agro Rumo a 2021. Agradeço demais pela análise e espero que você tenha um 2021 muito bom. A todos da ABPA e volte sempre. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Keren, a todos do Canal Rural. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que Deus proteja todas as famílias e que possamos passar logo essa Covid aí e começar um ano positivo em 2021. Que assim seja. Uma boa tarde. Obrigada pela companhia. Apreensivos com a irregularidade das chuvas nesta safra, produtores de Mato Grosso reduziram as vendas antecipadas da temporada 2021, reduziram o ritmo das vendas antecipadas. Eles também estão preocupados com o potencial produtivo da safra de soja. Vamos ver. O produtor Fabrício negociou antecipadamente apenas 18 mil sacas de soja, com entregas programadas para fevereiro. Restante da produção vai deixar para negociar mais para frente. A cautela se deve ao baixo índice de chuvas na lavoura de 1.400 hectares. Acabei de iniciar a minha safra no dia 18 de outubro e fui acabar no dia 14 de novembro. Este ano foi um ano que não terei colheita em janeiro, que sempre colhi. Vou começar a colher em fevereiro, deixando as minhas vendas futuras para próximo à colheita. A preocupação é evidente, principalmente nas últimas áreas plantadas, talhões com atrasos na germinação, estandes baixos e plantas fracas. Pela primeira vez, estamos encarando essa realidade aqui. Propriedades em São José do Rio Claro também foram prejudicadas pela escassez de água. As perdas vão interferir na produtividade final do município, com área cultivada de 140 mil hectares. Eu calculo assim uns 15%
deve ter perdido. A gente está pedindo a Deus que a chuva regularize daqui para frente para poder evitar mais perca. Em Mato Grosso, os produtores negociaram até o momento 66,4% da safra de soja 2021, ultrapassando os 51,1% negociados nesta mesma época do ano passado. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.